e eu quero conversar com você ainda um pouco sobre este momento que a gente está vivendo das eleições do país, no que diz respeito às palavras que a gente pronuncia. Disse muito, né, os defensores do atual presidente, de que o único problema dele são as palavras que ele fala, são palavras. Até o Roberto Justus gravou um vídeo falando isso, né, que o Brasil tem que defender o governo Bolsonaro, que o único defeito dele são as palavras. Mas aí é que está o grande engano que eu e você, como pessoas cristãs, pessoas que seguem a Jesus, nós deveríamos discernir, pelo menos em 3 momentos das Escrituras. O primeiro é quando Jesus vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Como é que eu vou dizer que as palavras não são um problema? Segundo, Jesus também diz em Marcos capítulo 7 que é de dentro do coração dos homens é que saem as coisas que a gente acha que são palavras, mas que os contamina. Jesus vai dizer, olha, o que entra pela boca não contamina o ser humano. Agora, o que sai contamina, porque do coração do ser humano é que vem o dolo, o assassinato, os adultérios, a mentira, a loucura, todas estas coisas que saem da boca do atual presidente. Ainda tem uma terceira passagem, que é quando Jesus está falando sobre o espírito do anticristo, revelando-se a João, e ele vai dizer que os anticristos, né, o Bolsonaro não é o anticristo, mas ele é um anticristo, por essa característica das 3 principais do anticristo, ele tem as 3, mas eu vou falar dessa principal que é: foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Então esse homem tem essa característica de ficar falando arrogâncias e blasfêmias, e a grande blasfêmia dele, sobretudo, é mentir. O último vídeo que ele gravou, ele disse, olha, até aqui eu estava falando sobre o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu vou falar sobre o diabo é o pai da mentira. E dali para frente ele sai falando um monte de mentiras, ele se colocando como mentiroso. Ou seja, as palavras do presidente são profundamente contagiosas, são infecciosas espiritualmente falando. Foi com as palavras dele que houve um grande descaso com a Covid-19 no país. Foi através da palavra dele que as pessoas começaram a procurar armas para se armar contra pessoas justas. E a propósito dessa questão das palavras, a gente tem aí os amigos dele, da família dele, do atual governo dele. São amigos lá do curso Alphacom, por exemplo. Tem 2 personagens que você vai ver daqui a pouco. O primeiro personagem está ensinando estudantes, né, concurseiros, a torturar pessoas, independentemente dessa pessoa ter cometido crime. No Brasil, tortura é crime, porque o policial, seja ele militar, federal, civil, ele tem a força do Estado na mão, então reteve o sujeito que é suspeito de crime, basta. Mas não, eles ensinam as pessoas a não apenas torturarem, mas a gostarem disso. E eles falam, né, que é uma delícia, tal. Você vai ver num dos pequenos vídeos que eu vou passar aí. O segundo é o dono desse cursinho, desse Alphacom, que é um amigo pessoal da família Bolsonaro. O cursinho promove o governo Bolsonaro. E é interessante que essa gente até hoje não foi punida. Esse, por exemplo, que é um dos donos do Alphacom, ele vai dizer que ele tem prazer, que a coisa mais gostosa que ele faz na vida é bater em velhos, jovens, homem, mulher. Quer dizer, ele acha uma delícia bater, e ele vai contar um episódio onde ele estava num jogo onde alguém urinou, jogou uma lata de urina nele, e ele pune todo um grupo que ele vai chamar de preto, pobre, favelado, né? E o ódio dele não é nem ter sido, digamos assim, urinado por alguém naquela multidão de um jogo de futebol. O ódio dele é o fato das pessoas serem faveladas. E aí são pessoas que vivem do dinheiro público. Que também ele convida o Eduardo Bolsonaro para ir falar, e o Eduardo Bolsonaro já começa a botar para fora suas palavras profanas, dizendo que para acabar com o STF basta um soldado e 2 cabos ou vice-versa. É tudo uma perversidade só. Agora, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode vencer isso no voto. A gente precisa não votar neste projeto. Enquanto eles ficam falando de Venezuela, que PT vai fazer isso, que Lula vai fazer aquilo, eles é que têm um projeto de poder que está sendo implementado. Sabe-se que no Brasil há mais pessoas armadas do que nas Forças Armadas. Ou seja, são pessoas criminosas, são pessoas que maltratam animais, são pessoas que caçam esportivamente, o que é um absurdo em si. Então são pessoas que vão fazendo tudo e a gente fala, não, são palavras. São palavras. Jesus disse, você quer alguém melhor do que Jesus para dizer isso? Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração, assim como acontece com a família Bolsonaro. Jesus disse,
O que contamina o homem é o que vem de dentro, que é o que acontece com o Bolsonaro e seu projeto de poder. Jesus disse que a marca dos anticristos é terem uma boca que fala arrogâncias e blasfêmias, porque usam o nome dele em vão. Então assista e repense seus valores, seu voto, se você ama a Jesus mesmo. A gente vai orar e você vai votar em outras pessoas que não sejam essas. Se você acha que ninguém presta, vote naquele que for mais fácil de ser removido. E não é a família Bolsonaro, com certeza. Assista. Detalhe, nesse inteirinho que a gente ficou lavrando o procedimento, que ele estava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que o polícia faz? Abre um pouquinho, deixa a coisa que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca. Foda-se, caralho, é bom pra caralho, cara. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer. Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura, e fechei de novo. Quem falou a barbaridade ali, o professor chamava Ronaldo Bandeira. Mas agora eu vou mostrar um vídeo do dono do Alphacom, tá? Ou seja, o principal cursinho de preparação para policiais do país inteiro. Olha o que o sujeito fala. Evandro, você pegou dinheiro? Nunca. Sempre fui honesto pra caralho. Mas porrada sobrou, irmão. Eu dei porrada em todo mundo. Homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes. Todo mundo tomou. Tem uma história que eu fui trabalhar no Maracanã, quando era me jogaram no Cefap pra fazer. Aí eu tava fazendo curso no 10 e me jogaram no Cefap. Fui pro Maracanã, o capitão falou assim, não, olha pro campo, olha pra geral. Eu falei, porra, Fla-Flu, você olha pra onde? Olha pro campo. O que aconteceu? O desgraçado do favelado, é isso mesmo, favelado, feio pra caralho, mijou na latinha de Coca-Cola e mandou, irmão. O calor desgraçado, 4h30 da tarde, num domingo. Aquela porra bateu na minha costa até hoje, eu tenho uma raiva, cara. E a latinha subiu e o xixi veio e chegou a entrar no meu nariz. Eu fiquei todo mijado. Porra, mijo de favelado. A porra dos favelados, aquela criolada do cara, todo mundo rindo. Eu falei, caralho, meu irmão. O capitão chegou e falou, que porra é essa, Lobão? Eu falei, porra, o cara jogou o xixi em mim, capitão. Aí o cara falou, caralho, quem foi? Eu olhei e falei, não sei, tá todo mundo sem dente, feio, camisa do Flamengo, olhando o radinho, sei lá, foi ali. O capitão reuniu todo mundo e falou, foi mais ou menos aonde? Ali, ó, fatia daqui, aqui, bate em todo mundo. Eu falei, é comigo mesmo. Foi o primeiro ato de execução de maldade e crueldade que eu fiz, cara. Ai, se fuder, que delícia. Ali eu descobri que eu gosto de bater nas pessoas. E ponto. É uma coisa que eu gosto de fazer e tive que me controlar por anos pra não dar merda. Mas eu gostava de ser policial, cara. Quem quer fazer polícia, cara, você pode passar para analista de tribunal, filho, e ganhar 20 mil reais. Troca, não vai pelo dinheiro. É 1/3 da sua vida fazendo o que você ama. Entra pra polícia, se dedica, fica, que vale a pena cada minuto da tua vida, tá? Bolsonaro nunca andou certo. É um mau exemplo para os brasileiros. A minha especialidade é matar, pô. Sua família é conhecida pela proximidade com milicianos e assassinos de aluguel. Alguns são bandidos, sim, são bandidos, mas no contexto, todos não. Bolsonaro é ligado à indústria das armas. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. É visando o lucro dessa indústria que ele fala em mergulhar o Brasil numa guerra civil. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Violência e corrupção andam de mãos dadas com a família Bolsonaro. Também pudera, ela sempre viveu perto do crime. Falar que a avó da Michele, há 20 e poucos anos, aí foi condenada e cumpriu 3 anos de cadeia por tráfico de drogas. Tá certo? A mãe dela também é a mesma coisa, um processo por força ideológica. Ligações com armas, milicianos e assassinos de aluguel. Isso é uma família ou uma quadrilha? Mais legal do que tal Eduardo aqui, o legal é que, além de ser deputado federal e ter um perfil bem parecido com o meu, né, cara? Quem me conhece aí, eu sou um cara bem explosivo, bem parecido com ele. Eu vim conversando com ele lá de fora. Eu sou tranquilo. Mas, cara, graças a Deus tem ele aqui. E você sabe que eu não sou de... Nunca entrou um político aqui dentro, nunca entrou. E eu vejo mais o Eduardo como policial federal de 2009, tudo que ele conquistou. E eu, quando eu estou em casa, eu sempre vibro, assim como muitos de vocês me conheciam pela internet, às vezes vibrava, eu vibro quando eu vejo ele defendendo alguma coisa que eu acredito. Porque às vezes eu fico pensando, se não tivesse ele, não tivesse o pai dele lá, onde eu estava, cara. Eu estava fora do Brasil. A pergunta é, saiu uma pesquisa há pouco tempo agora do Data Poder, e com a possibilidade do seu pai ser eleito no primeiro turno, jogando por terra aí a pesquisa do Ibope e Datafolha também. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade, dele agir e impedir que o seu pai assuma,
E isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que o artigo 1º, se isso acontecer? Aí já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, Solta o Gilmar. Mas você vai se Solta fuder. o Gilmar. Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, deve gozar de imensa credibilidade junto aos senhores. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento em que você vai ter que medir. É igual soltar o Moro, soltar o Lula. O Moro peitou um desembargador que está acima dele, cara. Por quê? Porque o Moro está com moral pra cacete, cara. Você vai ter que ter um culhão filho da puta para conseguir reverter uma decisão dele. Ele só joga lá, cara. Quero ver quem é que vai dar o contrário. O STF até segura a onda dos políticos lá, né? Quantas condenas? O pessoal vira e mexe, veja os memes aí. O Moro condenou não sei quantos, o STF 0. Ou quase 0, um negócio assim, né? Mais solta do que não sei o quê. Mas essa resposta aí a gente só vai conseguir te dar se realmente o STF ou o TSE pagar para ver. Mas eu acho que eles não vão querer pagar para ver, não. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.